Beleza, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês, a todos e todas. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. Agora são 16 horas e 4 minutos, horário oficial de Brasília. Começamos agora para toda a comunidade Unoeste mais uma edição do nosso webinar, promovido pelo UNIDEP, pelo Núcleo Institucional de Desenvolvimento Pedagógico e pelo SAP, Serviço de Apoio Pedagógico ao Professor, tá, pessoal? Geralmente eu faço um textinho aqui mais bem elaborado, mas como hoje é dia dos professores, né, então eu preferi não fazer nenhum texto em relação a isso, pensei, vou deixar as palavras fluírem lá no momento, então gostaria de dar parabéns a todos nós, né? Todos aqui, todos e todas que de alguma forma trabalham com educação, trabalham na sala de aula. Então, já gostaria de começar esse webinar parabenizando a todos nós pelo trabalho que a gente desenvolve, um trabalho cheio de desafios, né? Um trabalho árduo, com muitas vezes obstáculos, talvez seja até um pouco disso que a gente vai falar hoje, mas também, por outro lado, com muitas recompensas, né? Então, é um trabalho ali do qual eu me orgulho e tenho certeza também de que todos vocês aqui se orgulham, e um trabalho desde que eu sempre tive essa veia mais crítica, né? Mas desde quando eu comecei a trabalhar também com formação de professores, é um lugar que eu exerço de tentar sempre olhar as coisas a partir da ótica da dificuldade do professor lá na sala de aula e de tentar lutar por melhorias, né, de fazer as coisas acontecerem, os processos educacionais acontecerem melhor. Então, parabéns a todos nós, né, e saibam que o SAP está aqui nesse processo também de tentar ajudar a nossa profissão, ajudar a gente a desenvolver o nosso melhor trabalho, tá? É, hoje, quem vai estar conosco é o professor Ricardo, tá? Eu vou deixá-lo depois falar o sobrenome dele, porque na conversa que eu tive por telefone com ele, depois pelo WhatsApp, eu acabei não pedindo para ele pronunciar como um chute de como se pronuncia, mas eu vou deixá-lo falar do sobrenome dele, como que se pronuncia, tá? Mas ele é pedagogo, tá? Biólogo, então acho que temos isso em comum, talvez, por eu ser químico e também pedagogo, me identifiquei com a questão dele ser biólogo e pedagogo, né? Neuropedagogo clínico, tá? Especialista em Libras, mestre em processos de ensino, doutorando em educação pela UnoEste, com Bolsa CAPES, e tutor em atendimento educacional especializado pela Unipampa. Tá? Então, o Ricardo está trabalhando diretamente com as questões de inclusão e educação especial no ensino superior. Né? Então, a gente sabe que esse é um tema extremamente desafiador. Né? Então, nós estamos aprendendo diariamente com isso. Então, a gente tem aqui na instituição UNAI, o Núcleo de Apoio à Inclusão. A gente está participando aqui do webinar agora, nós já vi a Jennifer, que trabalha com essas questões. A gente tem o pessoal da biblioteca, que sempre também está apoiando nesse tipo de ação. Então, eu sei que esse é um tema de grande relevância para nós na casa. Essa é uma dor que eu não gosto de usar esse termo dor, né? Porque é um termo que vem lá do marketing, né? Dessa questão da dor da pessoa, né? Mas aqui, no contexto educacional, acho que está valendo, né? Uma dor que eu vejo muito do nosso corpo docente, minha também, de como trabalhar com esse aluno na sala de aula, como trabalhar com as questões inclusivas, né? Então, eu sei que aparece muito nas nossas avaliações isso, né? Então, e a gente está nesse processo de tentar entender como que tudo isso acontece, né? Eu não tenho uma resposta única, tá? Então, Ricardo, não vou te colocar numa fria de falar que você vai resolver todos os nossos. Eu até ia fazer uma piada assim agora, então, para resolver todos os nossos problemas, para tirar todas as dúvidas de vocês, eu vou deixar o Ricardo falar, mas não vou colocar você, né? Nem de brincadeira vou colocar você nessa fria, porque eu sei, né, que são temas extremamente complexos, dos quais muitos deles ainda não têm resposta pronta, e a gente está construindo essas respostas
juntos, né? Então, mas a ideia é que cada webinar que a gente trata dessa temática, que a gente possa avançar um pouco e o professor que está lá na ponta, né, com aquele aluno, possa, então, pensar melhor nas estratégias que ele utiliza ali em sala de aula, tá? Então, pessoal, antes de passar a palavra para o professor Ricardo, eu queria só falar um pouco da nossa missão aqui na UnoOeste, né, que eu acho que tem tudo a ver com esse webinar. Então, a missão da nossa instituição é desenvolver a educação no ambiente inovador, crítico e reflexivo, pelo exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento científico, humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação de profissionais cidadãos comprometidos com a responsabilidade social e ambiental. Tá? Então, essa é a missão da UnoOeste. Lá no site da UnoOeste tem a visão, a missão e os valores, tá? Então, hoje eu me ative a missão, para a gente não alongar muito. E aí eu queria dar dois recadinhos antes de passar para a palavra para o Ricardo. Primeiro, pessoal, quem ainda não pegou o brinde de Dia dos Professores, né, que o pessoal do Recursos Humanos, né, do RH disponibilizou, é uma lembrança que está presente na secretaria do curso do qual você mais tem aulas atribuídas, na secretaria do curso do qual você mais tem aulas na sua secretaria principal. Pode ser que algum outro professor esteja em outro lugar, mas no geral a regra é essa, tanto para Prudente já e Guarujá. Então, esse é uma lembrança que o Departamento Pessoal dos Recursos Humanos, na verdade, né, preparou para nós. E também o SAP, né, preparou também uma lembrança para vocês, né, hoje, assim, para aqueles que estiverem presentes no webinar, mas é só para quem estiver presente que vai poder ser sorteado, tá? Então, eu consegui ali fui lá pedir para o marketing, né, alguma coisa que a gente pudesse dar para os professores no dia de hoje, nessa webinar, já que culminou sendo o dia dos professores. Então, eu vou sortear no final. Então, a lista de presença já está aqui fixada no comentário. Então, responda a lista de presença. No final, eu vou pegar essa lista e vou fazer um sorteio para quem tiver até o fim aqui, tá? E aí, se ganhar alguém de Jaú e Guarujá, não tem problema, eu mando por correio, por malote, por sei lá o que, eu dou um jeito de mandar. Quem for de Prudente, eu levo até a secretaria que você dá aula, o escaninho que você tiver, o armário que você tiver, eu levo para vocês, tá bom? Então, é um mimo aí que o SAP preparou para esse webinar, já que ele estava ocorrendo no Dia dos Professores, tá? Pessoal, parabéns novamente para nós, tá? Então, que hoje seja mais um dia de reflexão da nossa prática docente. E aí, então, eu deixo a palavra com o professor Ricardo. Obrigado, professor Diego. Vocês conseguem perceber bem a minha voz? Me ouvem? Ótimo. Te ouvimos. Me parece que vai dar certo eu apresentar e ver vocês aqui. Eu coloquei urgentemente aqui duas telas e eu acho que vai dar certo. Vou testar. Vou apresentar e aí vocês me confirmam se está tudo bem. Pelo que eu vejo aqui, vocês já veem minha tela. Tudo certo, Sim, né? Eu sim. vou iniciar com uma música. Inclusive, eu coloquei o nome da cantora, o nome da música e a legenda do lado. E depois a gente continua a nossa conversa. Dá para ouvir? Tá, Acho que o som não está compartilhado, tá só passando o áudio para nós. tá. Só um momento, então. Vou voltar ao jeito tradicional, então. Só um Vai lá. momento. Organizações técnicas.
Ricardo, tô com a música no jeito aqui, se você quiser. Eu só não tô com a letra, mas eu tô com a música no jeito, se quiser que eu coloque. Então coloca, por favor. Beleza, então. Então, bora lá. Então, vou colocar aqui, ó. Há anos que eu não ouvi essa música, muito bom, legal. Eu quis iniciar com essa música porque ela diz muito. Eu não vou me aprofundar sobre o que ela pode dizer ou não, mas a única ideia que eu trago para que a gente pense depois é a de que quem é bailarina aqui, né? Eu acho que todos nós temos tudo isso que ela fala e não somos a bailarina de fato, que não tem nada e que é, vamos dizer, perfeita. A gente tem sempre as nossas humanidades. E aí aqui eu coloco também a legenda para trazer um olhar mais inclusivo para que a gente possa ler. Mas vou dando continuidade aqui à nossa apresentação. E aí, claro, né, que eu separei o início para parabenizar todos os professores e estendo a todos os profissionais da educação, porque aqui todos somos, mesmo quem não está na sala de aula, está trabalhando com educação. Eu, desde os meus 18 anos, trabalho com educação, mesmo antes de ser professor, e eu acho que essa data ela é muito significativa, ela vem cada vez mais ganhando visibilidade, porque, de fato, é a importância que a gente visualiza desse profissional tão essencial. Parabéns a todos nós que continuemos a nossa luta diária em busca da educação. E, claro, obrigado pela presença e parabéns pela presença por estar aqui buscando conhecimento no dia do professor. Já começo, então, com um processo inclusivo, e sempre que eu for fazer um processo inclusivo, não só vou fazê-lo, mas vou explicar que estou fazendo, porque essa é a ideia. A gente aqui está falando sobre práticas inclusivas, então não só faço, mas também pontuo o que estou fazendo. No caso, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos e barbas castanhos, uso meu cabelo curto, barba também relativamente curta, tenho olho verde, estou com uma camiseta preta. Ao fundo eu tenho um efeito que mostra uma prateleira com livros e decoração. Quando a gente não sabe se vai ter uma pessoa com baixa visão ou cega, ou quando a gente sabe que tem, aí é importante fazer audiodescrição, mesmo que a gente continue depois num processo normal de aula, com imagens, e a gente sempre vai descrevendo ao máximo o que a gente pode para incluir. Essa é a ideia da audiodescrição. E aqui o nome do nosso webinar de hoje, Educação Especial no Ensino Superior, Práticas Inclusivas Exitosas, que é um webinar oferecido para funcionários e professores da comunidade UNOeste. É um prazer fazer parte da comunidade UNOeste, eu como doutorando em educação. Inclusive, quero cumprimentar todos do Guarujá, de Prudente, e vejo aqui alguns colegas também de Jaú, que é onde eu moro. É um prazer tê-los todos aqui conosco para a gente falar um pouco sobre a prática inclusiva, que é, de fato, muito relevante na atualidade, especialmente no que diz respeito ao ensino superior. Mas a gente vai falando um pouco mais sobre isso. A gente vai falar um pouco menos de uma hora, tenho bastante coisa para passar aqui, mas gostaria que todos participassem. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para falar. Aqui a gente está, na verdade, para trocar práticas exitosas da educação superior no que diz respeito ao ensino inclusivo. É isso. Então, se você tem uma prática inclusiva que você teve êxito na sua sala de aula, se você tem alguma prática que você não teve êxito, também, isso daí é importante, porque a gente pode tirar proveito disso para saber como manejar melhor, isso tudo conta demais para o nosso assunto de hoje. Então, não sou só eu, somos nós aqui discutindo nesse webinar, mas eu estou aqui, vou falando e vocês vão me interrompendo muito à vontade. E aí eu comecei já falando que não é esse webinar, trazendo o que não vai ser, o que a gente não vai falar. Então, não é uma aula teórica, eu não vou passar conceitos da teoria, não. Aqui também não vou trazer questão de legislação.
A ideia também é que não seja um manual complexo e nem que seja um corretor de pedagogia de ninguém, porque todos nós já somos profissionais, já temos nosso êxito em sala de aula. A ideia também não é só falar com o especialista. Poxa, eu não trabalho com educação especial, então aqui não é para mim. Muito pelo contrário. A gente está aqui trazendo as práticas, independente da área, para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa prática. Com isso, o que é, então, esse webinar? Eu resumi numa frase. Eu trouxe um cardápio de ações práticas para que a gente possa começar a usar, talvez já na nossa próxima aula, tornando o ensino mais inclusivo. Todas as práticas aqui eu já devo incluir na minha próxima aula? Seguramente não, porque são muitas. Mas uma ali, uma lá, na próxima aula eu já começo com alguma coisa. Aos poucos eu vou tornando a minha aula ainda mais inclusiva. Ou seja, é um cardápio. Depois o Diego ele tem esses slides, ele vai poder disponibilizar e vocês vão poder verificar. Então eu fiz com esse intuito. E os objetivos, então, compartilhar as práticas. A gente vai focar em ação. A teoria, nesse momento, não é o nosso foco, a gente tem esse momento para isso. A gente vai abordar algumas estratégias, levando, então, a autonomia e sucesso estudantil. Essas práticas trazem essa perspectiva. Esses são os nossos objetivos de hoje. Por que práticas inclusivas? O que seria isso? A gente vem percebendo que no ensino superior ele está cada vez mais diverso. Graças ao processo de inclusão, os alunos com necessidades educacionais específicas vieram chegando no ensino, passaram pelo ensino básico até o ensino médio, e agora, ainda bem, eles estão chegando no ensino superior. Isso não era uma realidade antigamente, mas agora é. Por isso, a gente também vem enfrentando algumas dificuldades, porque às vezes a gente não sabe como lidar. São diferentes formas de aprender, são diferentes formas de demonstrar o conhecimento, e por isso eu apresento até algumas das características desses nossos alunos atuais, mas com a perspectiva de que práticas inclusivas beneficiam todos os estudantes, não os com diagnóstico somente. A palavra inclusão, ela já vem com essa perspectiva, que é a perspectiva de atender a todos. Quando a gente fala de educação especial, aí a gente está falando de um ensino específico para alunos com diagnósticos formais. No caso da inclusão, que é uma ampliação, aí é pensando em todos, em todas as suas especificidades. Alguém aqui já conhece essa imagem, a imagem famosa da igualdade? É uma imagem que mostra que eles estão em igualdade, ou seja, cada um deles ganhou um banquinho. Legal. E aqui? Aqui a gente já tem a perspectiva da equidade, porque a gente vê que o nosso coleguinha de roxo, mesmo com um banquinho a mais, não resolveu. E o coleguinha de azul, um banco ou sem banco, também não fez diferença. Aí a gente passa para a questão da equidade. Já fica muito melhor. Mas o que a gente vive é essa realidade. O coleguinha de roxo, ele está até abaixo do solo, porque as condições de vida dele o colocam numa condição ainda menor de oportunidades. E o colega que a gente nem vê mais aqui, mas ele estava de azul, ele tem tantos privilégios que ele está muito acima, não precisaria. Essa é uma realidade que a gente vive e a gente sabe que é assim. E aqui fechando. A quarta imagem traz a remoção das barreiras, que seria a ideia principal do processo inclusivo. Aqui a gente não precisa mais dos banquinhos, porque a gente retirou as barreiras. E todos eles estão tendo o mesmo acesso. Vejam que essa é a perspectiva da inclusão. É essa a perspectiva que eu tenho o objetivo hoje de trazer para nós, para que a gente tenha um pouquinho dessa visão mais aguçada sobre inclusão. E o que dá início, hoje em dia, à ideia de inclusão é o DUA. O Desenho Universal para Aprendizagem,
ele não é o nosso foco de hoje, eu trouxe só para contextualizar. Ele é um assunto à parte. Num outro momento a gente pode falar, sim, só sobre o DUA, mas só para contextualizar, ele traz a ideia de o que, como e por quê. Quando a gente elabora uma aula na perspectiva do DUA, do Desenho Universal para a Aprendizagem, a gente está pensando em todos os alunos, que é aquela ideia que eu trouxe. Não só os alunos com diagnósticos, mas toda a diversidade de alunos na sala. Quanto mais a gente engloba as possibilidades de ensino na nossa aula, mais a gente está praticando o DUA. Mas isso de uma maneira muito geral e trazendo, claro, a importância do DUA, mas hoje não é o nosso foco. Imagino que alguns já conheciam, já aplicariam, mas a gente vai reforçando em umas próximas oportunidades. Aí, o que eu já passo? Né? Eu já passo para práticas universais. Por que práticas universais? Porque são práticas que beneficiariam todos os estudantes. Mais especificamente, alguns alunos com necessidades específicas, mas todos os alunos em geral, todos os estudantes. A primeira, o material antecipado. Quando a gente oferece material antecipado para o aluno, ele tem a oportunidade de, por exemplo, reduzir a ansiedade dele, porque ele vai ter tempo de ler o conteúdo antes de estar em aula. Usar tecnologias assistivas para a leitura do material através de áudio, se ele tem dificuldade com leitura. Aí a inclusão de slides, roteiro de aula, até mesmo textos de apoios, usar as plataformas, no caso da UniOeste Aprender. Tem professor que tem acesso a grupo de WhatsApp, pode mandar por lá, e-mail. Quando o caso, fornecer legenda. E essa dica, ela atende e impacta positivamente todos os alunos. Clareza visual e textual. Quando eu coloco aqui, ó, fontes sem serifa, que são aquelas fontes muito arredondadas, diferentes. Muitas vezes essa fonte ela atrapalha na leitura do aluno, dependendo do caso. Ah, mas por isso eu não vou poder usar nunca, nem num título, uma fonte diferente? Vai, com certeza vai. Mas a depender do texto, se eu usar uma fonte muito diferente, com serifa, isso pode atrapalhar. Então é importante ter clareza nisso. Texto escuro em fundo claro. Esse é um outro ponto. Garantir o contraste é importante. E por que eu coloco texto escuro e não texto preto em fundo branco? Eu poderia ter colocado texto preto em fundo branco, ou vice-versa. Porque cores fechadas, por exemplo, branco, preto, elas costumam ser vibrantes, principalmente na tela. E o vibrante pode trazer um desconforto na fotossensibilidade de alguns alunos. Olha só que legal. Vejam essa tela do jeito que ela está e agora vocês vão me dizer depois se vocês notaram uma diferença. Até então, todas as telas que eu venho usando não são fundo branco. E talvez vocês não tenham notado. Ela é quase branca, porque o branco é vibrante e pode incomodar alguns alunos. É um cuidado pequeno, muito pequeno, e talvez eu ou você não sinta a diferença, mas talvez alguns alunos sintam. Isso faz a diferença. Um outro detalhe, vocês estão vendo as letras, né? Agora eu vou passar de novo. Agora a fonte é preta. O que eu estava usando é uma fonte quase preta, que traz tons mais pastéis. Sabem aqueles tons pastéis que não são vibrantes? Esses tons, eles são amigos de pessoas com TEA, por exemplo. Eles são amigos de pessoas que têm alguma sensibilidade com cores vibrantes. Hoje em dia, é interessante que a gente coloque cores menos vibrantes. Isso também não quer dizer que você não vai poder usar um vermelho na sua apresentação. Você vai. Mas se for uma apresentação predominantemente vermelha, muito branca, isso pode atrapalhar alguns alunos. Seguramente vai atrapalhar alguns alunos. Então, vejam de novo. Ó. Essa é a tela que eu estou usando desde o início, com fundo branco e fonte preta. Deu para perceber, né, um pouco a diferença. E isso é bem legal. Aí a gente pensa também em espaçamento ampliado, porque isso ajuda ao aluno não se confundir. São detalhes.
pensem que talvez esses detalhes não façam a diferença para nós, mas talvez façam até para nós, a gente que não tinha notado. Descrição de conteúdos visuais. Isso também atinge a todos os alunos, porque quando o aluno tem baixa visão ou é cego, ele de fato não vai ter acesso a essa imagem. Mas existem alunos que também têm dificuldade de interpretar imagens. E eles preferem falado. Então, se você interpretar para ele, também vai ajudar. Sempre ter essa preocupação de verbalizar o que está sendo visto e o que está sendo mostrado. Especialmente em salas com alunos com baixa visão ou cegueira. A explicação também de gráficos, uso de texto alternativo, que são os textos que vêm logo após a imagem. E aí diz o que essa imagem está mostrando. Múltiplos formatos. Sempre que possível, é interessante a gente oferecer o conteúdo de diversas maneiras. Um exemplo é quando eu vou passar um conteúdo da minha disciplina em sala de aula e eu disponibilizo no Aprender um vídeo que eu encontrei no YouTube de poucos minutos que fala daquilo. Isso pode ajudar o aluno a entender o cerne do seu conteúdo e depois fechar na sua aula. Ou o contrário, ele vê na sua aula, depois vê o vídeo e com isso ele consegue fechar o entendimento do conteúdo, que é a busca que a gente tem, trazer o conteúdo para o aluno. Na possibilidade de aula online gravar e também, muitas vezes, apresentar para o aluno a possibilidade de, se ele quiser gravar o áudio da sua aula, tudo bem, isso pode ajudar. A gente tem que ter cuidado também com essas questões, porque teve até um caso que talvez alguns saibam, mas uma atriz, ela parou uma apresentação de teatro dela, porque uma pessoa estava no celular, enquanto ela estava fazendo a apresentação, tudo escuro e tal. E aí depois ela soube que essa pessoa tinha baixa visão, ou cega, não sei, mas ela estava com fone, ouvindo a audiodescrição de todo o palco. Por isso que tinha a luz do celular e estava usando. E aí isso deu um rebuliço na TV e na internet, porque ela não sabia. E ela causou uma situação vexatória para esse aluno que não estava, para esse aluno, perdão, é tanto o aluno e estudante que a gente confunde, mas para esse espectador que estava ali num processo de inclusão dele, tendo acesso a uma tecnologia assistiva que o auxiliava a entender as imagens que estavam no teatro. E aí ela teve que se retratar. Às vezes a gente tem que tomar cuidado também em como a gente vai abordar um aluno, que às vezes ele está tendo acesso a alguma tecnologia assistiva, pode ser. E aí se a gente aborda ele de maneira um pouco inadequada, isso pode pegar mal tanto para ele quanto para nós na sala, não é legal, né? Exemplos concretos, analogias, isso tudo ajuda demais no entendimento do aluno. As instruções explícitas, quando eu deixo claro o que eu quero, eu ajudo demais, por exemplo, alunos com TDAH, com TEA, alunos com ansiedade, com certeza, porque se ele visualiza o que é para ser feito, ele consegue ter mais, ele fica mais aliviado. Por exemplo, prefira, escreva por volta de 500 palavras a escreva um texto razoável. Muitas vezes, se eu não dou esse direcionamento claro, ele não vai entender o que é texto razoável, e aí quando vier eu vou achar que o texto é pequeno. Eu lembro quando eu comecei a cozinhar, há bastante tempo, e eu ia pesquisar receita e eu via sal a gosto. Isso daí, para mim, nenhuma receita dava certo. Porque sal a gosto, para quem não sabe cozinhar, é o quê? São 2 colheres, é um copo de sal, é uma pitada com 3 grãos. A gente não sabe. E hoje em dia, eu já sei, mas existem já alguns profissionais de cozinha que, quando eles vão entregar a receita, eles colocam sal a gosto, mas para as pessoas que não têm muita noção disso, eles colocam a quantidade, 1 colher de chá. E aí a pessoa consegue. Porque o que é lógico para esse cozinheiro não é para a pessoa que está aprendendo, que é o caso dessa linguagem clara, que é você dar direcionamento. Quando você pode mostrar exemplos e modelos do que você espera, também é legal.
A não ser que você esteja buscando criatividade do estudante. Aí não é legal, porque daí aí você cria um viés. Você mostra o modelo e aí todos vão seguir mais ou menos aquilo, porque enviesa, né? Quando não é o caso, é bom mostrar modelos. Outra coisa, quando eu vou perguntar quais são as dúvidas, é legal, ó, tem mais um exemplo que eu coloquei aqui que é sutil, tudo aqui é muito sutil, né? Essa é a proposta. Pergunte quais são as dúvidas, porque daí você está pressupondo que elas existem e o aluno, o estudante vai se sentir mais à vontade para perguntar. Ao invés de alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Cria um pouco um distanciamento. Porque talvez ninguém tenha e talvez eu seja o único. Agora, quais são as dúvidas? A gente sabe que sempre há uma ou outra. E com essa pergunta, a gente traz um tom um pouquinho mais receptivo das perguntas que virão. Flexibilidade na participação. A gente pode aceitar, claro, participação oral, mas também escrita, no caso de aulas online, chats, ou outra forma. Forçar o estudante a participar sem aviso prévio, isso pode não ser legal. Algumas ferramentas, por exemplo, Kahoot, Mentimeter, são ferramentas que o aluno pode colocar o nome dele na participação, mas ele pode colocar um apelido, ele não precisa se identificar. Dependendo da atividade, se ele errar, isso não vai causar o constrangimento dele na sala. E essa flexibilidade ela vai reduzir as barreiras, né? Pausas estratégicas. Aqui é bem legal, porque para alunos com TDAH, isso é bastante importante. Se a gente faz uma aula de mais de 1 hora sem pausa, é difícil que alguém consiga acompanhar com foco. A gente acaba perdendo o nosso foco. Para alunos com TDAH, ainda mais. A gente tem que permitir que os alunos também possam expressar os seus movimentos. Por exemplo, alunos com TEA, muitas vezes eles precisam se movimentar, e isso é uma liberação necessária. Não é uma agitação para atrapalhar a aula. E, a depender do nível, é importante que a gente deixe que aquilo aconteça normalmente. E sinalizando como a aula vai funcionando. E essas pausas que eu falo, elas não são pausas de, bom, gente, agora é a pausa, daqui 5 minutos a gente volta. Não, não é isso. É a ideia de que a gente faça maneiras diferentes da aula ir acontecendo. Aqui a gente começou com uma música, daqui a pouco eu vou passar por outros momentos que vocês vão ver. Quando passa por momentos diferentes, com uma imagem, com um vídeo, com uma indagação, quem perdeu o foco volta e quem estava prestando atenção se engaja ainda mais. Quando a aula vai intercalando nessas nuances, o aluno consegue prestar mais atenção. E aqui, de novo, todos. Mas aluno com TDAH, aí com certeza. Avaliações diversificadas. Hoje em dia, a gente vem trazendo cada vez mais a avaliação formativa. A gente utiliza ainda a avaliação somativa, aquela do final do bimestre. Isso acontece, está tudo certo. Mas somente ela, muitas vezes, tira um pouco a autonomia do aluno em trabalhar outras habilidades que ele poderia ser bom e entregar o conteúdo que ele conhece. Permitir o seu feedback mais a oportunidade de melhoria traz um aprendizado real, porque é o processo de ensino-aprendizagem acontecendo efetivamente. Vamos ver se eu consigo passar esse vídeo, que é um vídeo de 1 minuto. E ele não precisa de áudio, então não há problemas. Can be as bad as home. It's the loneliest number since the number one. Le monde est plus dur quand il n'est pas conçu pour vous. C'est pourquoi les espaces EDF sont accessibles à tous. E aí, quem que consegue me dizer quem que é a pessoa com deficiência apresentada nesse vídeo?
Alguém chutaria alguma coisa? Todo mundo com medo de errar. Não há problemas, aqui o erro é bem visto. Exatamente. Bom, então vamos lá, eu Ah, vou o pessoal, revelar aqui a... o Ah, pessoal se alguém manifestou falou, aí no é a chat. Ah, Letícia. isso. A Letícia diz, quem supostamente não tem deficiência. Pois é, essa é a minha visão também, Letícia. Nesse vídeo, a sociedade que essa mulher supostamente sem deficiência a coloca como uma pessoa com deficiência. A deficiência, ela é uma perspectiva social. Se eu vivo numa realidade onde eu sou a exceção, onde as estruturas todas, organizacionais, estruturais, arquitetônicas, sociais, não são pensadas para mim, eu sou a pessoa com deficiência. Nesse caso, a moça, ela andava, mas todos eram cadeirantes e eles tinham a condição e toda a estrutura para isso, braille, língua de sinal, ou seja, ela é a pessoa com deficiência aqui, porque ela está numa sociedade que não é a nossa, que vive uma realidade diferente dela, não acessível a ela. Aqui a gente começa a perceber que a pessoa com deficiência é só uma perspectiva social. Inclusive, dentro da comunidade surda, as pessoas que vivem na comunidade, dentro da cultura surda, com o uso da língua de sinais, elas não se consideram deficientes. Por quê? Porque elas vivem a língua delas, não faz falta para elas a língua falada. Elas vivem no meio que só fala a língua delas. E, de fato, aí elas não são pessoas com deficiência. É interessante a gente pensar por essas perspectivas, porque elas abrem a nossa mente com relação ao que é, de fato, deficiência ou não. Aí aqui eu já começo a trazer as características principais sobre cada necessidade específica. TDAH no ensino superior. Coloco algumas características, principalmente a questão de que na vida adulta da pessoa com TDAH, ela tem mais desatenção do que, de fato, hiperatividade física, que é a dificuldade dessa pessoa em estar na academia, em estar frequentando a escola, porque ali ela precisa de atenção. E os moldes que a gente usa hoje, eles têm alguns entraves ainda para absorver esse tipo de pessoa, por isso que a gente vem falando bastante disso. Às vezes a gente espera que as pessoas com TDAH elas sejam hiperativas fisicamente sempre. E aí a gente vê uma pessoa que está ali recatada na dela, a gente entende que ela pode não ser uma pessoa com TDAH, isso seria capacitismo, ou então que ela não tem tanto TDAH quanto deveria, que também é uma maneira de capacitismo, mas na verdade a hiperatividade está acontecendo na cabeça dela. São os pensamentos que estão hiperativos. E aí, mais algumas questões que são passadas aqui. E quais são as práticas que a gente tem que trabalhar para esse tipo de público? Eu acredito que hoje seja o nosso maior público na questão das necessidades específicas. É o que eu percebo. Eu também percebo no, assim, eu não tenho um dado quantitativo, tá? Mas eu percebo qualitativamente, né, de conversas, de ver os relatórios que aparecem, eu acho que também é o maior. Sim. E aí, por isso que eu trago ele primeiro e trago ele mais robusto. Qual que é a estrutura e organização que essa pessoa precisa? Previsibilidade, cronogramas claros, dividir tarefas longas em etapas menores é importante. Ou seja, ao invés de trabalho final dia tal, tema dia tal, esboço outro dia, rascunho outro dia, isso ajuda bastante. Lista de verificação, ou seja, você tem que entregar introdução, metodologia, conclusão. Lembrete. Aqui é outro que, bom, é isso que eu venho reforçando. Tudo isso que eu venho trazendo ajuda a todos. Pensem só, a gente vai participar de uma palestra, de um webinar, de uma aula. Às vezes a gente recebeu o e-mail 30 minutos antes que vai ter, nos faz lembrar que ele existia e a gente participa.
Se não tivesse recebido, a gente não participaria. Para pessoas com TDAH, isso é fundamental. Então, esses avisos. Dinamismo e engajamento. Aquela ideia que eu trouxe da variação, das pausas. Atividade prática, vídeo, exposição. Metodologia ativa, eu coloco especialmente as PBLs, né, que é a aprendizagem baseada em problema. Eles costumam se dar bem com esse tipo de metodologia ativa e com todas as outras. Os movimentos que eu disse, às vezes mexendo uma caneta, se balançando, isso tudo faz parte. Elementos interativos. Tempo extra. O tempo extra não é uma vantagem, é uma compensação. Pode ser que o aluno que não tem TDAH não entenda muito bem isso, mas é importante que fique claro. Flexibilização de horário, ambiente tranquilo. Avaliações adaptadas. Se ele precisar resetar, ir ao banheiro, isso daí é positivo para ele. Mudar, a gente não tornar a avaliação somente na perspectiva somativa, que é uma prova que vale tudo. E conseguir, nas adaptações que a gente tem que propor para alunos, por exemplo, com TDAH, é importante isso. Eu proponho, ao invés de uma prova no final do bimestre, a prova no final do bimestre e outros tipos de avaliação durante o bimestre. Isso ajuda o aluno. Isso não tira a responsabilidade do aluno. Pode ser que ele tenha TDAH e ele não se comprometa e não passe por isso. E tudo bem. Não é porque ele tem TDAH que ele tem que passar na disciplina. Mas fazer a sua parte no sentido dessa adaptação livra nosso lado. Seria isso, que essa é a ideia, né? A gente está buscando a inclusão fazendo a nossa parte. Alguma coisa sobre TDAH, algum comentário, alguma prática exitosa que vocês já tiveram, alguma prática que não deu muito certo que vocês gostariam de falar, alguma dúvida? Ô, Ricardo, acho que eu só queria reforçar que acho que a gente tem muito esse tema de novo, né? Como a gente falou, é um tema que está surgindo com mais força no ensino superior, no ensino básico, ele já vem há mais tempo, e é um tema que ele gera muito ruído, né? Então, acho que essa última fala sua, alinhada àquele um dos primeiros slides lá da remoção da barreira, é muito isso que eu falo quando sou questionado, quando ouço professores falando sobre isso. Trabalhar com a inclusão é remoção de barreiras, é mostrar, é trabalhar com possibilidade que vai fazer com que ele, estudante, consiga desenvolver a atividade, atingir as competências que precisam ser atingidas na disciplina, mas tirando as barreiras que impossibilitam que ele desenvolva aquelas competências. Não é não avaliar as competências, né? Não é não exigir que ele atinja aquelas competências, não é não eximi-lo, não é eximi-lo da responsabilidade, né? Então, acho que isso tem que ficar bem claro, né, para os professores, para todo o corpo docente, que é isso, né? Olha, não é ninguém está pedindo para passar o aluno, então não vou avaliar, se ele tem esse TDAH, então não, é tirar essas barreiras e aí ele tem que ser chamado a responsabilidade para ele. Olha, foi feito isso como adaptação para que você pudesse alcançar. Agora é a sua parte, agora é a sua vez de ir atrás disso, né? Acho que acho que essa última fala sua é vai bem nesse sentido. Com certeza, professor. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá, então. Dislexia, que aí é um processamento mais lento na
Ô, pessoal, tô rindo que o Ricardo mandou uma mensagem no WhatsApp para mim falando que a energia elétrica caiu lá onde ele está. Ele vai conectar aqui pelo 4G dele. Eu dei risada, né, pessoal? Porque a gente, no último webinar, também tivemos problema com energia elétrica, né, em Campinas, dessa vez em Jaú. Então, a energia elétrica não tem sido nossa aliada nos webinários, tá? Ele já tá voltando já, tá? Ele vai fazer, acho que pelo celular. Eu vou ver se ele vai precisar que eu passe os slides para ele, tá bom? Só um minutinho. Olá, Beleza, Ricardo. Eu gente. avisei o pessoal aqui que a energia elétrica caiu, tá? Olha, eu vou te falar que eu não sei quanto tempo faz que não acaba a energia aqui na minha casa e acabou. Pois não. Mas é assim mesmo. Eu Acontece. vou seguir por aqui. Eu vou olhando aqui nos slides, eu vou Você quer que eu e aí projete eu vou ele, os falando. slides? Você quer apresentar por aí? Eu posso colocar os slides aqui, se você quiser, e você vai falando para eu passar. Pode ser? Por favor, então. Aí a gente continua. Tô tentando conectar o 4G Beleza. no computador, mas acho que não tá dando certo. A gente vai por aqui, vai dar Não, tudo certo. acho que é mais fácil você ir pelo celular, e eu vou. Eu ri a hora que você mandou mensagem para mim, porque no último webinar que nós tivemos, a, a palestrante era lá de Campinas, né? E acabou a energia elétrica lá, minutos antes de começar o webinar. Eu falei, olha, essa energia elétrica não está Caraca. sendo. Pois é, ainda brinquei, essa energia elétrica não está sendo favorável aos nossos webinários. Deixa eu ir lá onde você havia Eu tô parado. na dislexia, é a 30. É a Tá, slide 30, dislexia no ensino superior. opa, aí, beleza. Aí. Bom, então eu já tinha citado, né? É a questão do processamento lento, tem dificuldade em reconhecimento de palavras, pode passar. As práticas, né? Textos em formatos acessíveis. Por quê? Porque textos não editáveis são difíceis de serem lidos por tecnologias assistivas que podem ajudar alunos. Às vezes o aluno, ele não é um aluno com dislexia ou até mesmo com baixa visão, mas ele entende mais quando ele ouve. E tudo bem. Muitas vezes, se eu estou num curso de letras, aí vai ser importante que eu faça a leitura. Mas se não for o caso, tudo bem que esse aluno tenha esse acesso e use da tecnologia assistiva para ouvir o conteúdo. É melhor que ele faça isso do que ele não faça. Pode passar. Algumas coisas se repetem por conta da prática de cada transtorno, mas eu achei importante colocar. Permitir o uso de leitores de tela, que foi o que eu disse. Oferecer também, quando possível, audiolivros, pode passar. Permitir também o uso de corretores ortográficos, trazendo também uma ideia de que o foco, muitas vezes, dependendo da área, não é o conteúdo, é o conteúdo e não a forma. Ou seja, se tem um ou outro erro ortográfico, não vai ser essa a questão, né? Pode passar. Aceitar trabalhos digitados, evitar manuscritos. Isso daí também traz a ideia de que muitas vezes para o aluno é difícil escrever, porque ele tem dislexia e eu posso aceitar com que ele faça digitalizado. Não é mais muito o caso de hoje em dia, mas é bom reforçar. Permitir gravação de áudio também é uma maneira dele se comunicar melhor. Tempo adicional, que também traz essa perspectiva que eu disse, que isso não é vantagem, é só um direito do aluno. Provas orais, quando é o caso. Uso de ledores seria, por exemplo, você permitir que um colega dessa pessoa ajude ele lendo para ele, isso pode ajudar também. Questões objetivas ao invés de dissertativas, quando possível. Evitar textos longos,
porque em prova ele já está ansioso, e aí esses textos longos às vezes faz com que esse aluno se perca. Agora a gente vai para a TEA. A gente vai falar do aluno com transtorno do espectro autista no ensino superior. As características dele são um espectro, como o próprio nome diz. São características individuais, mas que exigem alguns cuidados. Eles podem ter sensibilidade, como eu disse no início, luzes fortes, ruídos, texturas podem ser desconfortáveis e às vezes até insuportáveis para eles. Existem também dificuldades com compreensão de metáforas. Aqui eu também cito que as interações podem ser uma dificuldade. Pode passar. Algumas práticas, né? Comunicação em rotina, também exige comunicação clara, direta e literal. Olha só, evitem metáforas, ironias e sarcasmos. É bom que diga, entregue o trabalho até sexta, ao invés de não deixem para a última hora. Fica bem claro quando você diz que tem que entregar até sexta. Deixar para a última hora pode confundi-lo. Rotinas previsíveis, avisar mudanças com antecedência, pode passar. Instruções por escrito, além de verbal, isso também auxilia. Seja específico e direto. Ao invés de faça um bom trabalho, diga: o trabalho deve ter introdução, 1 página, desenvolvimento, 3 páginas, e assim por diante. Para o aluno TEA, isso é muito importante. Aí agora a gente passa para o próximo slide. Reduzir estímulos sensoriais excessivos. Eu disse um pouco sobre isso com relação às cores vibrantes. Permitir o uso de fone de ouvido com ou sem música. Para ele é importante porque diminui o ruído. Oferecer espaços tranquilos. Pode passar. Respeite necessidade de pausas sensoriais para ele. E evitar toques físicos não solicitados. Sempre perguntar antes de tocar. Interação social e trabalho, agora já no próximo slide. Não forçar trabalho em grupos, oferecer algumas alternativas. Orientar colegas sobre a comunicação respeitosa, isso também de uma maneira bastante delicada, porque não pode ser muito exposto. Permitir também a participação por escrito, ao invés de apenas oral, isso às vezes é um conflito que acontece, porque na disciplina foi orientado que deveria ser oral naquela atividade, mas no caso, para ele, isso seria mais confortável no escrito, e não perde em qualidade, tudo bem, né? Bom, agora a gente passa. Respeitar preferências por interação, valorizar contribuições únicas. Eles podem ter contribuições valiosas e detalhadas, mas ao modo deles. Pode passar. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o TEA? Eu já vou tratando aqui de mais algumas questões e a gente já vai finalizando já já. Alguém tem algum exemplo sobre TEA na sala de aula? Eu já tive também em relação ao prazo, a mudança, né? Já tive uma aluna e aí às vezes eu mudava a aula de, por exemplo, aqui Campus 1, Campus 2, e aí eu mudava assim, com, sei lá, com a aula era à noite, eu mandava uma mensagem pela manhã, avisando, ó, hoje a aula vai ser no Campus 1 ao invés de no Campus 2, e eu percebia que ela aparecia no campus errado. E aí eu tive que realmente, quando eu ia fazer essa mudança, avisar com mais antecedência para que ela não apareça. Então, teve umas 2 situações que ela apareceu no campus errado, perdeu a aula porque foi para o campus errado. E então eu percebi que realmente era importante para ela eu avisar com mais antecedência, avisá-la especificamente sobre a mudança para que isso não acontecesse mais. Pois é, isso acontece e acontece mesmo. Com relação à ansiedade acadêmica, percebam que isso talvez não seja do público-alvo da educação especial, que é a educação pautada nos alunos com diagnósticos.
Mas é igualmente importante, porque a gente está falando do processo inclusivo. Esses alunos, que são muitos, a gente também muitas vezes se pega ansioso, né? Isso daí vai afetar significativamente a parcela dos estudantes, porque eles têm medo de falhar, eles têm dificuldade de processar informações, às vezes numa aula importante ou numa prova, eles não conseguem dormir, e aí eles chegam mais cansados. Vai prejudicar o desempenho e assim por diante. Pode passar. A gente tem que ter também previsibilidade e clareza, nesse caso, porque as expectativas claras desde o primeiro dia de aula o deixa mais tranquilo. Quando o aluno já sabe mais ou menos o que vai acontecer, ele fica menos ansioso. Cronogramas, evitar surpresas, às vezes acontece, como o professor Diego falou, precisam mudar de campus, ok. Mas é isso, né? A gente tenta fazer a nossa parte. Pode passar. Um minuto. Também disponibilizar exemplos de avaliações anteriores. Isso é legal porque na verdade, pode dar um norte para o aluno de como que vai ser mais ou menos. Essa imprevisibilidade do que pode acontecer pode gerar uma ansiedade um pouco excessiva, no caso de alunos já com essa característica. Pode passar, por favor. Normalizar a ansiedade, porque se a gente não normalizar, ou se a gente normalizar, em todo caso ela vai acontecer, mas se não normalizar, ela só vai piorar. Perguntas sem julgamento. Quando a gente abre esse espaço para o aluno, se ele sente essa liberdade, não trazendo a ideia de que algumas perguntas são óbvias, ele tem mais possibilidade de tirar mais dúvidas e de entender melhor todo o processo de conhecimento dele. Não expor o aluno, pode passar. Permitir pausas e saídas breves durante a aula. E aquilo que eu disse, né? Permitir as perguntas, gerando uma atmosfera de suporte. Pode passar. Alguém quer citar alguma coisa sobre ansiedade? A nossa ansiedade, a ansiedade dos estudantes? Vamos lá, então. Deficiência visual no ensino superior. Essa pode parecer um pouco mais lógica, mas tem algumas questões, né? Pode passar. Aquilo que eu tinha dito dos formatos acessíveis, ou seja, documento ou num PDF que não foi uma digitalização, ou num Word, porque daí a tecnologia consegue fazer leitura. Enviar com antecedência aí é fundamental, pode passar. Audiodescrição em todos os vídeos. Texto alternativo, que foi aquilo que eu disse também logo no início, sobre o que tem na imagem, descrever o que tem na imagem. Hoje em dia a gente usa muito na rede social o para todos verem. Tem a imagem e depois apresenta o que tem nessa imagem de maneira escrita. Verbalizar tudo o que se escreve. Porque se eu tenho um aluno com baixa visão ou cegueira, ele precisa que isso aconteça. Descrever imagens, expressões visuais sem contexto. Aqui, ali, isso pode deixar o aluno perdido. Pode passar. Identificar-se. Descrever o layout da sala. Na primeira aula, se você der um norte para ele, isso vai ajudar muito. Eu já tive uma aluna cega no direito e eu mostrei para ela no primeiro dia que ela estava na frente da minha carteira, eu pus a mão na minha mesa, na mesa do professor, eu indiquei onde era a lousa e isso ajudou muito, ela se sentiu muito acolhida, isso é importante. Pode passar. Tempo adicional, também fundamental nesses casos. Provas orais como alternativa. O uso de ledor novamente, que pode ser, de novo, como eu disse, um colega que você vai permitir que ajude, um colega bem disposto. Prova em formato digital acessível e, claro, o uso de tecnologias assistivas. Isso é fundamental hoje em dia para a deficiência visual, porque eles estão inseridos aí, que são os áudios que os colocam no mundo. Pode passar. A deficiência auditiva,
Se eu não me engano, é a última que eu vou tratar agora. Não lembro agora, mas se não for a última, a gente está encerrando já. Deficiência auditiva tem a questão de que alguns são oralizados, outros não. Alguns têm português como primeira língua, outros o português é a segunda língua. Aí a gente tem as questões sobre intérprete e tudo mais, mas a gente vai falando um pouco sobre isso. Pode passar. Só para contextualizar, alguém consegue ver qual seria a letra diferente nessa imagem? Vamos ver se alguém responde pelo. Ah lá, o Vitor viu. Bom, então, pode passar, por favor, professor. Todo mundo viu o C. Eu acho esse fácil. Eu vi com facilidade também o C. Aí, estou indicando que é a letra C. Parabéns aos vitoriosos. Vão ter um pontinho a mais na hora do sorteio do prêmio que o professor Diego vai dar. Pode passar a próxima. Alguém consegue achar qual a imagem diferente? Eu acho que nesse caso eu compliquei um pouco, mas não duvido da capacidade de vocês. Não vou esperar muito, tá? Porque a gente tem horário, mas estou só esperando ver se alguém vai mandar um joinha aqui, ou se não. A Jennifer viu, então pode passar. Já temos. A Renata também viu. Se eu não vi. Agora eu vi, mas eu Ah não lá. tinha visto. Ele tem a sobrancelha diferente. A Laís também. Cristiane não viu. Pode passar. E aqui, todas são iguais? Olhe com atenção. Um segundinho para vocês acharem. Vamos ver. Será que a Dulce já viu? Se Não é igual, deve o Rodrigo ser, também né? viu? Não deve ser igual, né? Pela sua pergunta, mas saber qual que é o diferente é difícil. Então pode passar. Opa, perdão. Ah, tá. Ah, Olha só, a Dulce viu também, olha lá. Vejam que é a cor diferente. Tem um ali que é azul, todos os outros são verde. E agora, o último, se eu não me engano, é o último que eu coloquei. Qual é a menina diferente? Esse aqui, gente, eu não vou dizer que é nível difícil. Eu vou dizer que para mim é nível impossível, tá? Eu vou ficar muito surpreso se vocês conseguirem identificar. Mas eu não duvido da capacidade de ninguém aqui. Eu estou só esperando ver o joinha de vocês indicando que vocês sabem qual é. Difícil, a Renata diz pra gente. Bom, vamos lá, passa pra gente ver, porque eu acho que esse daqui é nível hard. O último do primeiro, eu acho que não. Ah lá. Gente, não sei se vocês conseguiram notar. Agora eu tô pelo celular, tá menor. Mas a cabeça dela, a touca dela é um pouco menor que todas as outras. É só essa é a mesmo. diferença. Aquela bolinha da touca é um pouco menor. Isso. E por que que eu trouxe isso? Do nada? Primeiro, eu trouxe para a gente mudar o formato da aula, são pausas, que é aquilo que eu estava falando da importância, a gente volta o foco. Mas eu trouxe já junto com a deficiência auditiva. Por quê? É muito comum que a pessoa com deficiência auditiva tenha um imagético, um visual muito aguçado. Ela aqui, nesses desafios, para ela seria uma piada, porque ela veria todos com muita facilidade. E estranharia que a gente teve dificuldade para ver. Por isso que eu trouxe. Por isso que a gente tem que pensar nessas estratégias nas nossas aulas, para incluir o aluno. Aqui eu estou trazendo um exemplo, porque esse é o meu assunto. O meu assunto é esse, é mostrar para vocês que a imagem, o visual é mais trabalhado nas pessoas com deficiência auditiva. Mas no seu caso, por mais que às vezes a gente não consiga visualizar, se eu trouxer uma imagem,
para um aluno com deficiência auditiva, ele vai entender muito mais do que, às vezes, um texto. Porque o português, para ele, em diversos casos, é a segunda língua. Pode passar, a gente vai falar agora um pouco sobre a deficiência auditiva. A gente tinha combinado até umas 5h15, então a gente vai falar disso, e aí a gente encerra. Beleza. Então, a gente tem que repetir perguntas da turma antes de responder, né? O estudante surdo, ele não ouve a pergunta. Então, quando eu repito a pergunta, se o aluno está fazendo leitura labial do que eu estou falando, eu repito o que foi falado. Se ele tem a audição, ela não é profunda nem severa, se ele ouve um pouco, então eu repito também tudo que foi dito para que ele tenha acesso. Palavras-chave no quadro, organiza, pode passar. Todos os vídeos têm que ser legendados, porque isso ajuda o aluno a entender. E mais, tem aluno que prefere a legenda, alunos que não têm deficiência auditiva. E isso ajuda também eles. Disponibilizar os slides antes da aula, porque isso pode dar acesso ao intérprete ou a ele, nas tecnologias assistivas dele, a ter esse entendimento melhor. Uma outra proposta é, se eu tenho um aluno surdo na minha aula que usa Libras, eu aprender pelo menos o sinal dele, que é o nome dele em Libras. Na chamada, se eu chamar ele pelo nome, nossa, isso é um processo, inclusive, tão lindo. Faz a diferença, porque o nome dele é esse sinal. E que é somente um sinal, é um movimento básico que você vai aprender com tranquilidade. Pode passar. Instruções claras, por escrito. Apresentar aplicativos de transcrição, existem alguns, eu até indico aqui, vocês vão ter acesso depois desse material. Pausa para interpretação, no caso de intérpretes, há um delay, então se eu falar muito desenfreado, sem pensar no intérprete, talvez eu atrapalhe a comunicação e o entendimento do aluno. Olhar para o estudante, não só para o intérprete, interagir com esse estudante. Ele está acostumado a lidar com pessoas ouvintes que não sabem Libras. Então, se você ignorá-lo, não é legal. E, por último, a descalculia. Esse vai ser o último, seguramente. Que é somente a dificuldade com questões matemáticas. Fórmulas, tabuada. Na verdade, é isso. Não é falta de estudo, né? E aí eu trago só uma última brincadeira aqui pra gente. Pode passar. Acho que estamos ela, não é? Qual é o nome do filme? Qual o nome do filme? Alguém sabe dizer, olhando aqui nos números, indicando o número e olhando os emojis, qual é o nome do filme? No caso, aqui está um pouco... no meu slide está colorido, está um pouco mais fácil de perceber. Mas vamos ver se alguém fala alguma coisinha, um minutinho, e a gente já encerra a nossa brincadeira. O 7 deve ser o Diabo Veste Prada. É isso mesmo, é isso mesmo. Patrícia diz isso. Tem alguns que são mais fáceis e eu acho alguns mais difíceis, né? Pode... 4, né? Olha lá, 4, Rei Leão. Leão, né? Isso mesmo. Pode passar. A gente já está estourado no nosso tempo. Falando dos macacos. Caça-Fantasma 6. Aqui tem mais alguns, mas a gente não vai ter tempo, né? Pode passar para a gente ver só os resultados agora, as respostas. 3, Kung Fu Panda, isso mesmo. Olha lá. Aí você já consegue ver, ó. Volta lá no... Olha lá, ó. Pânico. Esse Up Altas Aventuras, na verdade, ele é um desenho. Aí tem os outros planetas dos macacos e tal. Por que eu trouxe isso? Para dizer que, por exemplo, no caso da descalculia, eles não têm problema com imagens, inclusive eles gostam. Eles têm problema com questões matemáticas. Essa atividade, por exemplo, é provável que eles mandem ver, que eles sejam muito bons. Porque é uma habilidade que eles têm. A gente conhecendo as nossas turmas, as nossas salas e os nossos alunos, é possível que a gente faça essas adequações no nosso planejamento de aula.
tem mais conteúdo na nossa apresentação. Eu fiz para mais mesmo. De fato, não ia dar tempo de passar tudo, mas porque eu quis deixar esse cardápio bem completo para vocês terem acesso depois. A gente teve um atraso no começo, depois teve o problema da internet, mas a gente conseguiu passar o principal. Tenho certeza que teremos outros momentos. No final, num dos últimos slides, professor, tem os meus contatos, se você quiser colocar lá. E depois eu peço para que você passe para eles esses slides, que eles vão ter acesso a tudo mais que eu coloquei lá. Deixo aberto para as dúvidas que vocês tiverem. Para quem tiver já mais apertado de tempo, deixo aberto para o professor Diego fazer o sorteio, que vai ser importante, que vai ter. E agradeço a oportunidade de dividir um pouco do meu trabalho, que é isso que eu faço. Eu faço inclusão no ensino superior. Eu trabalho no curso de pedagogia na Unipampa e eu faço atendimento educacional especializado. Então, trabalho com isso, estudo isso no doutorado, estou fazendo estágio em docência com a professora Jennifer, que nos acompanha aqui, na disciplina de Psicologia das Necessidades Específicas, e então é uma alegria poder dividir um pouquinho do meu trabalho nesse tempo, me coloco à disposição de todos vocês. Obrigado. Nossa, Ricardo, a gente que agradece, tá? Eu, em nome do SAP aqui, do Unidep, agradeço imensamente, e em nome de todo o corpo docente, cara, foi muito bom no sentido de que você trouxe estratégias, embora, lógico, elas não se encerram, né, aqui, e nós sabemos que elas são diversas, né? Então tem muita coisa. Acho que o seu material vai ajudar muito, né? Eu sempre disponibilizo na área de formação continuada dos professores, e assim, vou disponibilizar o quanto antes lá para que todos tenham acesso. Eu acho que contribuiu bastante para o nosso processo aqui de formação nessa área, para entender um pouco das necessidades de novo, né? Eu sempre falo, né? Não vamos cobrar do professor de que ele saiba todo, né? Você está estudando isso há anos, né? E aí nós, professores aqui, estamos começando a ter esse contato. Então, óbvio, né, professor, né, não acha, não se cobre no sentido que agora vocês têm que sair desse webinar e saber decor todas essas estratégias que o Ricardo trouxe para nós, mas o material dele vai estar disponível, deixem guardado no computador, acessem sempre que tiverem um caso na aula nas nossas aulas e tudo mais. Então, acho assim, foi muito bom. Nesse sentido, foi muito legal, porque a gente pôde realmente trazer ali algumas questões bastante práticas de como agir em algumas situações. Sempre lembrando que não tem fórmula mágica, não tem receita pronta, não tem bala de prata, mas tem caminhos, tem possibilidades, tem estratégias, né? Então, acho que foi perfeito, tá? Independente do horário ter passado um pouco, a gente já começou a marcar as 16 para isso mesmo, que antes era às 17, aí ficava muito em cima da aula da noite. Agora a gente marca às 16, tá? Eu vou só ler o recado da professora Jaqueline e vou fazer o sorteio, tá? Então, a professora Jaqueline colocou aqui, ó. Ricardo, que não falou sobre o nome dele, inclusive, agradeço imensamente pela excelente apresentação. Sua exposição foi extremamente clara e sensível e inspiradora, trazendo reflexões fundamentais sobre o papel das instituições e dos profissionais de educação na promoção da inclusão. Foi um privilégio poder acompanhar suas considerações e aprender com sua experiência. Muito legal. Ricardo, não tenho dúvidas de que você, provavelmente, algum núcleo de formação docente vai te chamar depois desse webinar para falar com um núcleo específico da faculdade. Acho que seu contato vai tocar aí nos próximos meses, tá? Mas, pessoal, ó, como eu falei para vocês, a gente, pelo andar da hora aqui, eu vou acelerar aqui o sorteio. Todos os professores, o Departamento de Recursos Humanos colocou para todos os professores ali uma lembrança de Dia dos Professores, tá? Então, vai estar presente essa lembrança na parte, na secretaria na qual vocês têm aula, tá? Então, na secretaria na qual vocês mais têm aula, vocês vão ter ali uma lembrança ali dos professores. A Fátima pediu para eu não falar o que era, até esse momento acho que a maioria já pegou, tá? Mas, de qualquer forma, está lá. Mas o SAP também, Unidep, né? Eu trouxe aqui uma singela lembrança para vocês aqui também. E aí eu vou fazer o sorteio, e aí, como eu disse, se alguém de Jaú e Guarujá ganhar, eu me comprometo a fazer o envio para você. Não vou falar o que é, tá?
Então, tá aqui o presente, quem ganhar, que vai abrir, vai descobrir o que que é. Então, se for de Prudente ou de Jaú, Guarujá, eu envio por malote, eu vejo como que eu posso fazer. E se for de aqui de Prudente, eu levo até ao professor pessoalmente, se for o caso, ou a secretaria que esse professor atua. Então, ó, eu não sei mexer muito nisso daqui, mas eu fiz um teste ontem, tá? Então, é para ter dado certo. Então, eu coloquei o nome de todos aqui que responderam lá a lista de chamada, tá? Então, quem respondeu até o momento lá que eu tinha pedido para responder, os nomes estão aqui. São 19 nomes. Acabei de ver que tem 20 agora. Alguém colocou depois, mas eu acho que eu não vou conseguir ver quem que colocou depois, tá, pessoal? Então, eu vou com os 19 que eu havia colocado mesmo, tá? Vou colocar aqui animação com contagem regressiva para criar um pouquinho de suspense e vou colocar ali sortear um nome, tá? E vou colocar aqui para a gente ver quem que vai ser o ganhador, tá? Nem coloquei meu nome na lista de prêmios, porque o teste que eu fiz ontem era com uma lista de um webinar antigo e caiu o meu nome. Eu falei, só falta na hora que eu for sortear cair o meu nome, né? Então eu nem coloquei a presença aqui minha para não correr o risco de aparecer o meu nome. Então, bora lá, vou colocar aqui no sortear. Contagem regressiva na tela. E professor Jaqueline, nossa querida Jaqueline Ortega, da biblioteca, já ficou mais fácil de eu. Jaqueline, mais fácil de eu entregar, Jaqueline. Então, depois eu passo na biblioteca. Parabéns, tá? Depois eu passo na biblioteca aí para deixar contigo, tá bom? E agradeço, pessoal, a presença de vocês nessa tarde do Dia dos Professores. Já dei meus parabéns no início do webinar, tá? Reforço os parabéns, reforço que a nossa gravação vai ficar disponível e o material do professor Ricardo também. Aproveito para agradecer novamente ao professor Ricardo. Professor, últimas palavras, quer fazer alguma última colocação? De novo, parabéns aos professores, a todos que trabalham na educação e muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição, foi um prazer. Beleza, então, gente, um abraço para vocês. Até a próxima, a gente se vê por aí, tá? Um abraço a todos, feliz Dia dos Professores para nós e até o próximo webinar, tá? Que vai ter mais 2 ainda em 2025 no formato de oficina, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.